Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, hoje é quinta-feira. Nossa, tá frio. Vamos falar de triunfo. Resolvi reiniciar o livro. Será que tem alguma coisa sendo reiniciada na sua vida? Que Deus abençoe isso, amém? Pode ser que os dias sejam frios, mas o importante é que o coração esteja bem quentinho. E que o seu coração esteja com Deus, ok? Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa, sou cristã, sou neurodivergente, uma pensadora. Triunfo de Pedro Estrela. Lutando ou descansando? Para começarmos essa conversa a respeito de batalha espiritual, ou melhor, vitória espiritual, precisamos estabelecer um fundamento, que na realidade é o fundamento para compreendermos todos os princípios da nova aliança. E consiste no entendimento de que nós fomos inseridos em uma obra já consumada. Se a obra já está feita, não estamos lutando para derrotar o inimigo, mas estamos lutando contra um inimigo já derrotado. Essa é a base fundamental da nossa fé, e se não compreendemos isso, não há desfrute da vitória espiritual. Tudo aquilo que diz respeito à nossa redenção foi terminado na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus disse: está consumado. Não podemos acrescentar nada a essa obra, porque ela já está pronta. Portanto, o fundamento essencial de toda batalha espiritual é a obra consumada, compreendendo que nós não lutamos para vencer o inimigo, nós lutamos porque Jesus já venceu. Nós não lutamos para ter vitória, nós lutamos na posição de vitória. Dessa forma, a verdadeira batalha espiritual é permanecer na posição de vitória de Cristo. Não começamos a batalha espiritual esperando que o inimigo seja derrotado, nós começamos a guerra na posição de vencedor, porque Cristo já triunfou por nós. Nós somos triunfantes, não começamos a jornada como um pecador que procura ter uma vida justa para então receber a bênção de Deus, nada disso. Nós já começamos a jornada na posição de justo abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais derramadas sobre nós. Eu acho essa visão muito ruim, sabe? Por quê? Porque não cobra nada de nós, não cobra nenhuma participação, nenhuma mudança, e fora que também nós não podemos acrescentar nada a isso. Isso me faz pensar muitas coisas, sabe? Ele diz que o inimigo já está derrotado. Primeiro, eu vou trazer aqui as várias perguntas que foram me surgindo, mas se a obra já está consumada, por que nós nascemos? Por que as pessoas ainda estão nascendo? Não faz sentido a gente ter uma vida aqui, a gente nascer e mais pessoas virem nascendo, se a obra já acabou, já está consumada. Então, se não tem nada a ser feito, eu acho que Deus não enviaria vidas para cá. Eu não estaria aqui. Eu acho que é uma posição muito passiva, sabe? Porque eu falei com Deus esses dias e falei: Senhor, a culpa é da luz, a culpa é toda da luz, a culpa não é da escuridão, porque se há luz, não há escuridão. Se há escuridão, se há fome, se há pobreza, se há dor,
Se há injustiça, é porque os bons estão com os braços cruzados, porque eles estão acreditando que isso é certo, sabe? É isso. Se todas aquelas coisas horríveis, as pessoas apartadas de Deus, se isso estava acontecendo, é porque os fariseus estavam dentro dos templos, aprovando tudo aquilo, o apedrejamento daquelas mulheres. Os bons, os que se diziam bons e não eram bons, estavam calados. Eram lobos vestidos de ovelhinhas fofinhas. Então, batizar-se, acreditar que você, a partir do batismo, você já é justo, não é. Você precisa praticar a justiça, a bondade, a caridade, o amor ao próximo, o perdão. Você vai ter que fazer tudo isso e vai ser muito difícil para você. É muito difícil. Não é fácil. E não vai ser fácil ser salvo. Não é só a placa de ser salvo de verdade. Garantir algo certo. Não é fácil perdoar os inimigos, porque você perdoa hoje, eu sei. Daqui a um tempo você lembra, porque não é que você lembra, você não lembra de fulano, você não lembra. Vem uma dor, vem uma tristeza, você não sabe nem de onde vem. Sabe, uma angústia. E aí você começa a investigar, meu Deus, de onde que vem isso? De onde vem? Aí você começa a lembrar. Nossa, por isso que eu tô com falta de ar, sabe? Meu coração tá doendo, eu tô me sentindo assim. Aí você vê lá. Tem que perdoar, tem que amar, tem que orar. E tem que ser assim, é difícil mesmo. E é para isso que Deus nos chamou. Para esse treinamento. Não é possível que as coisas sejam tão fáceis assim, por isso que o mundo não muda. Porque os cristãos estão parados. Eles acham que já está tudo feito e não tem nada a ser feito mais. É só ficar na posição de vitória e pronto. Por isso que o Brasil não muda. Será que o Brasil não muda justamente porque ele é cristão? Olha que hipocrisia. Olha a hipocrisia. Será que é isso? Então, esse é o entrave do Brasil, ele ser cristão? Por isso que as pessoas ganham pouco, por isso que as pessoas no frio, sabe, não tem casaco, não tem coberta, não tem tênis. E você vê os estudantes, pelo menos 10, 20% dos estudantes nesse frio indo para a escola de chinelo. Enfim, essa é uma parte que eu vi, e desculpa, acabei falando aqui porque me doeu um pouco. O Japão é um país ateu. Ateu não, ao mesmo tempo que ele é ateu, ele é politeísta. E lá eu nunca vi nenhum estudante indo para a escola de chinelo. Então, assim, tem que mudar. Porque se o brasileiro não entender o valor dele, ele sempre vai se contentar com isso que está aí. Entendeu? Então, assim, essa posição de passividade, eu não creio que Jesus teve, sabe, que ele veio para nos ensinar isso. Porque o judeu, ele já tinha essa posição de passividade. Qual a diferença da nova aliança para a velha aliança? Dá na mesma. Quer dizer, eu saio do sangue, de um sangue de salvação, para ir para uma água de salvação, que é um banho. Qual a diferença? Não é possível que seja só isso a salvação.
Não é possível. É muito triste isso. Ele não pode ter vindo só por isso. Sabe, para nada mudar, as pessoas continuarem sofrendo. E o cristão senta no banco da posição de vitória. Acabou. E ele não precisa fazer nada, porque ele já é justo por si só. Tem muitos homens que, sabendo que suas esposas são cristãs e não podem se separar deles, eles traem mesmo aos montes, porque ela não vai se separar de mim, porque ela é da igreja, porque ela é obrigada a me perdoar. Então, assim, não. A salvação, ela não é dessa forma. Não acredite nisso, porque senão você pode se dar muito mal quando acabar essa vida. Se esforce, faça a vontade de Deus, se esforce. Enfim, a salvação é uma coisa muito... É por isso que eu digo que é uma coisa que ainda estou... Porque eu acho que é uma coisa muito... Não é tão simples de falar de salvação. Mas eu quero desenvolver mais isso. Pensa bem, o judeu, ele nascia judeu. Ele tinha o sangue judeu, então ele já era salvo. É o sangue, né? É uma posição de passividade, não é? Você ter o sangue. Ah, eu sou filho do fulano, sou filha da... É tipo isso, é uma posição de passividade. E às vezes até de arrogância também, entendeu? Porque... Enfim. Por isso, porque não... Senta na posição de vitória e fica, né? Para colher os frutos e não se move como Jesus se movia por todos. E aí, quando tem a nova aliança, o sangue não. Porque nós queremos alcançar os outros. E Jesus sempre mostrou que ele era pelos estrangeiros também. E aí, o que tem? A gente pega o batismo e elenca como a posição de salvação, que é a posição do banho. Então, troca o sangue pela água. Só que tem algum momento ali, na passagem, que fala, vocês não vão mais precisar batizar com água. A partir de mim, vocês serão batizados pelo Espírito. Já pensou nisso? Eu já pensei muitas vezes, como assim não vai mais precisar da água? Olha, eu não sei, mas eu já vi muitos relatos de cristãos batizados que passaram pela morte, voltaram e disseram que foram parar lá no inferno. Por quê? Porque a água, por si só, e a confissão, por si só, não salva ninguém. Nessa posição de vitória passiva, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. É esforço, é treinamento. Entendeu? Porque como? Se a gente foi treinado para o mal, para mentira, para imoralidade sexual, para falar mal do irmãozinho, mesmo que ele fez mal, para isso, aquilo, a gente também tem que ser treinado para o bem. E a gente tem que usar a nossa luz, em posição de ataque. É claro que essa luz é sempre do amor. Qual que é o ataque de Jesus? É fazer o bem. Então não é possível. O Brasil, ele não muda. Nada muda. As coisas, elas se reconstroem sempre iguais, como se fosse, um jogo de Satanás. Porque não é possível. Muda o nome
E é a mesma coisa. Tudo é igual, sabe? É como se fosse um joguinho, uma brincadeira. Tem um filme que é bem isso, parecido, né? Que é um filme que as pessoas fazem pedidos. Elas têm seus desejos. Eu não lembro agora o nome do filme, mas tem tipo um demônio enorme, assim, vermelho, horrível, de chifres. E ele realiza o sonho da pessoa, só que ele realiza do jeito dele, que é sempre um jeito irônico e maléfico, entendeu? Então, é como se o egoísmo, para mim, a passividade é a posição do egoísta. Eu sou egoísta mesmo e confesso. Essa é a posição do egoísta, sabe? E essa não é a posição de Deus, nem, muito menos de Jesus, sabe? E essa reordenação das coisas, deixando tudo sempre igual, é preocupante, entendeu? É tipo, você quer 6 ou meia dúzia. Daí passa 50, 100, 200, 1000 anos, você quer 6 ou meia dúzia, é a mesma coisa. Não muda nada, entendeu? A posição daquele fala que é bom, porque ele não faz nada de mal, mas ele também não é bom, entendeu? Enfim, é relapso com Deus, sabe? Não faz a vontade de Deus, então sim, não. A gente tem participação tanto na salvação quanto na perdição. E é isso, tá? É a minha opinião, que a gente não pode trocar simplesmente o sangue pela água, e não é assim. Ó, seria bom se fosse tão fácil assim, mas Deus se preocupa assim. Tem muitas pessoas que dizem que a gente não tem obrigação de fazer um mundo melhor, porque a gente só tem que ficar esperando Jesus voltar para a gente ir para o céu. As coisas não são dessa forma, tá? Jesus sempre se preocupou, sim, com a mudança do mundo. Ele sempre se preocupou. Aliás, se ele não se preocupasse, ele ia entrar lá dentro do templo e ficar lá dentro. Só. Sentar e ficar na posição de vitória, que não foi o que ele fez. Então, ele nos deu dons, ele nos deu capacidades. A cada um será cobrado segundo o que foi dado. Segundo o que foi dado. Deus não vai te cobrar se ele não te deu, mas se ele te deu, pode esperar. A cobrança vem. Tá certo? Segundo a medida daquilo que ele te entregou, segundo aquilo que ele tem falado com você e tem falado, ó, cadê isso? Ó, cadê aquilo? Ó, por que você... Entendeu? Cada um sabe que Deus fala. Ele fala, ele repete e ele é incansável. Sabe? Às vezes até você pode pensar que é a sua mente, não é. É o Espírito Santo que tem te incomodado. Tá certo? Porque não é ninguém que bate na tua porta. É lá dentro. Você tá sozinho, sozinha. E Deus tá falando. Tchau. Deus abençoe vocês.